Alô, alô, paz, luz a todos. Vídeo 124, atualizações sobre a reencarnação, ok? Bom, as atualizações que estão vindo dos conhecimentos mais profundos desses seres que vêm lá de regiões muito evoluídas, seres que vêm da Confederação Intergaláctica, dizer também as coisas para nós. Então vamos atualizar aqui sobre a reencarnação. Algumas coisas eu já tinha pensado, está em sincronicidade com aquilo que eu pensava sobre as reencarnações. Então, vamos lá. Sobre a pessoa vir etéreo, sexual, homossexual, lésbica, travesti, bissexual, etc, etc, etc. Por quê? Lógico que com informações anteriores, e pessoas também que fazem viagem astral já confirmaram isso, e das minhas pesquisas, que a pessoa ela tem o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Mas não é para todos. Esse livre-arbítrio, do outro lado, quando a gente ainda tem que reencarnar para evoluir, porque se evolui mais rápido e melhor encarnado num corpo material. Porque a gente vai passar certas situações que nos vai ajudar a evoluir. Bom, então uma pessoa pode escolher um país, tipo de paz que quer, tipo de coisas que quer passar na vida. Mas nem todos são, não é radicalismo, não pode ser radical, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, que eu fui ver o celular aqui. Então, quando a pessoa tem preconceito, por exemplo, a pessoa tem preconceito sobre homossexual e a ponto até de agredir, né, essa pessoa, a ponto de difamar, etc, etc. Então, o que vai acontecer? Ele falece, tem que reencarnar novamente, porque ainda está com defeito, né? Ele vai ter que vir homossexual, para ele sentir na pele o que ele fez no outro. Como há muito preconceito, se tiver preconceito por transvesti, por lésbica, por bissexual, todas essas pessoas, elas terão que vir. Não adianta dizer que não quer vir assim, porque vai ter que vir dessa maneira. Falando novamente, cada caso é um caso. Tem pessoas que escolhem vir aqui assim para ter experiência. Outras porque se sentem atraídas, porque não é pelo físico, a atração é pelo espírito. Então, às vezes, vai encontrar uma pessoa do mesmo sexo, mas que aquele espírito se atrai por outro espírito. Por quê? Então, por isso, nós não podemos ter preconceito sobre nada, não é só sobre isso. Bom, agora um caso que possivelmente a minha tia que me criou talvez venha, quando reencarnar, porque ela vai ter que reencarnar mesmo, ela venha dessa maneira que eu vou explicar. Bom, uma pessoa tem preconceito de cor. O branco tem preconceito de cor pelo negro. O negro tem preconceito de cor pelo branco. Existem os da raça negra têm preconceito por si mesmo. Eu conheci um, isso é verdadeiro, ele mesmo tinha preconceito dele, então ele procura uma pessoa para ter filhos já mais claros. Eu fiquei surpresa com isso quando
conheci uma pessoa que tinha preconceito por ela mesma. Aí, ou a pessoa também pode achar que é branca demais. Aí vai vir mais branca ainda para a próxima. O outro que teve preconceito, se ele for achocolatado, vem mais preto, vem mais negro na próxima vida. Bom, então é assim. Você tem um preconceito horroroso, cruel, sobre uma pessoa negra. Próxima reencarnação. Não adianta não querer. Você virá como negro. E bem escurinho. E vai nascer num lugar onde haja preconceito. Ou vai ser encaminhado para, vamos dizer, se dar com pessoas ou trabalhar em lugares onde algumas pessoas ou uma pessoa tenha preconceito, que é para você sentir na pele o que é sentir isso na pele. Como é ruim sentir preconceito, né, da outra pessoa. Como fere o espírito da pessoa. Bom, aí você é negro. Aí você tem preconceito pelo branco. Próxima vida, você vai nascer branco. E bem branco. Mas você vai nascer branco num país onde há mais aceitação nos mestiços ou as pessoas de cor do que no que é muito branco. Aí você vai sentir preconceito deles contra você. É assim que funciona a espiritualidade. É assim que funciona a lei universal do Pai, Mãe, Criador primordial. Porque os espíritos são preparados, o corpo que irá junto com o espírito, com o outro corpo sutil, ele vai ser preparado para que a pessoa vá pelo caminho que já foi decretado, já foi feito. Porque não pense que o espírito desencarnou. Bom, agora vamos lá, vamos reencarnar de novo, eu vou passar isso tudo? Não, há uma preparação também. Por exemplo, a pessoa que vem médium, há uma preparação para ela ser médium. Por que a preparação? Porque os espíritos trevosos vêm com mediunidade para ter a chance de melhorar, de evoluir. Uns conseguem, outros não. Outros não conseguem, outros até deturpam toda a mediunidade, começam a inventar coisas, ou então são vaidosos, pensam que são grandes coisas e não. Os que vêm em missão com mediunidade estão à parte. Eles vêm com missão de outros planetas, ou da Confederação Intergaláctica, ou então de outras dimensões, então eles vêm com a missão. Se ele cumprir a missão direitinho, vai. Mas se ele decair, se esse ser em missão não conseguir, se ele se voltar um pouquinho para as trevas, mesmo que não seja muito, ele vai ter que reencarnar, não vai lá para o planeta dele não, de novo, ele vai ter que reencarnar novamente como médium para cumprir a missão, para evoluir, e vai também ficar um pouquinho lá no umbral, né? E um pouquinho, depende do que ele fizer, porque cada caso é um caso. Então, é assim. Então, como é que a coisa funciona? Tudo que você fizer, sentir, pensar aqui nesta atual reencarnação e nas reencarnações passadas, você vai ter que pagar, vai ter que, eles dizem, não é castigo, isso é para evoluir, porque todos os espíritos querem que as pessoas evoluem, e o Criador primordial, né? Deixa eu ver, os espíritos de luz. Então, tudo que você fizer, eu quero encontrar uma palavra que aqui vai ter que dar conta.
vai ter que dar conta e vai ter que passar certas situações para o teu despertar. Despertar, e é sempre. Os caminhos podem ser diversos, mas só existe um caminho. É o amor incondicional. O caminho que nos leva à evolução. O caminho que nos leva a que a nossa consciência se expanda. O caminho que nos leva a que a nossa energia vá aumentando. Né? É o caminho que nos leva ao amor incondicional que nós temos que desenvolver, não cometendo os erros de ser egoísta, de não ter compaixão, de não ter paciência, de não ser tolerante, não debochar das pessoas, não fazer sarcasmo das pessoas, não fazer fofoca, não ter pensamentos de luxúria, etc. Agora aproveito para que o vídeo não fique muito pequenininho. Vou aproveitar um pouco mais de tempo e vamos agora para outro assunto. Bom, algumas igrejas, alguns templos, até de origem indiana ou budista, alguns, não são todos, praticam e ensinam a pessoa a fazer o celibato. Eu pertenci 2 anos ao Brahma Kumaris e lá eles ensinavam a fazer o celibato. Bom, mas aí com o tempo foi passando, eu ainda estava lá, eu fui pensando, mas peraí. Então, é proibido para evoluir, é proibido ter um relacionamento com alguém. Um relacionamento bom, de amor. Não é esse relacionamento que você fica com a pessoa só por causa de sexo, ou hoje é um, amanhã é outro, promiscuidade. Não. Não é isso. É aquele amor, como eles ensinam. Você tem que ter amor pela outra pessoa para transar com ela, né? Bom, agora, se não der certo também não é muito radical. Se não deu certo, tá tendo briga, bom, tem que separar mesmo, né? Procurar um outro ou ficar sem, né? Não é ser radical. Bom, aí eu comecei a pensar, mas que coisa é essa, celibato? Então, se isso fosse verdade, como os animais não fazem um ato sexual para nascer outros animaizinhos? Então, eles estão fazendo pecado? Eles estão... como é que é isso? Então, Deus teria que também fazer os animais e proibir os animais. Bom, aí eu comecei com outros pensamentos. Bom, eu acabei saindo de lá porque eu senti vontade de sair, partir para outra. Aprendi muita coisa. A meditação era muito boa, eu era leve, ficava leve porque eu estava completamente vegetariana e acordava às 4 da manhã para estar às 6 horas da manhã para meditar com eles. Era aquela salinha maravilhosa que tinha. Caramba, eu gostaria de ter uma aqui, mas não deu, não tem espaço e depois a despesa que eu vou ter para preparar, né? Bom, então, quais são as informações atualizadas sobre o sexo? Não é pecado nenhum. Tem aí umas igrejas evangélicas que a gente vê as mulheres abafadas num calor danado, até aqui, manga até aqui. A roupa, uma só, é uma, como se fosse uma túnica, né? Até os pés, tudo cobertinho, tudo. Lembro agora que quando eu estava lá fora, né, no outro país, e meus tios me levaram lá, eu escutei uma mulher, eu não sei se ela era de uma aldeia ou de uma serra, porque a roupa era parecida. Talvez fosse até serrana, da serra, porque a cultura lá deles é terrível, né? Então, havia uma feira muito interessante, uma feira diferente da feira daqui. Bom, a mulher
olhou para outra mulher, viu que a saia dela, a roupa, o vestido, a saia, não lembro mais se era saia, se era vestido, estava um pouquinho acima aqui do tornozelo, né? Não chegava ao meio da perna, não, mas estava um pouco acima. Sabe o que é que ela falou? Deviam matar essas mulheres. Santa ignorância, só porque estava o vestidinho um pouco acima. Porque naquela ocasião, em 1966, já estavam usando lá mesmo, estavam usando mais acima. Mas é aquela, estava usando um pouquinho mais abaixo, mas não até os pés. Bom, então essas mulheres aqui que eu vejo, que são de igreja evangélica, esse barulhinho é o celular. Elas acham que tudo é pecado mostrar, né? O pastor ensina, é pecado mostrar um pouquinho da perna, é pecado estar com um decotinho. Lógico, não é aquele decote também, tipo mulher da vida, né? Também tem umas mulheres que usam umas coisas que, francamente, né? Tá desejando que todos os homens fiquem, né? De olho, né? Também não é assim, nem 8 nem 80. Usar um decote mais normal, né? Bom, mas lá para a igreja delas tem que usar até aqui um calor danado, um calor de 40 graus e a mulher tá lá, e com o filhinho na mão e tá lá toda, deve estar suando pra caramba. As novas informações. Não há pecado em nada disso, né? Não há pecado em fazer sexo, porque o Criador colocou isso na matéria para que outros seres tenham a oportunidade de vir na matéria para evoluir. Por isso que tem que ter o sexo. Os animais também têm a sua evolução, né? Os animais, se você tem vários animais de uma espécie, você nota que cada um é diferente do outro. Um é mais carinhoso, é amoroso, o outro né? Agride os outros, porque é uma reencarnação novinha, é muito primitivo, o gato, o cão, o leão, outros são mais carinhosos, até o leão mesmo tem diferença. Então não há os espíritas, os evangélicos, os católicos, algumas seitas, alguns templos, todo mundo pode transar, só não pode ser promíscuo. Hoje um, amanhã o outro, um de manhã, outro de noite, e só pensar no sexo. Não é assim. O sexo é sagrado, tem que ser amoroso, você tem que amar o parceiro e o parceiro tem que te amar também, para que também os filhos nasçam com amor, tá? Então, e não há preconceito. Não há preconceito nos outros planetas que tem até essas práticas de homossexualismo e derivados, né? Porque é um espírito, preste atenção, você pensa às vezes que é a aparência. É um espírito que se atrai por outro espírito, certo? Por isso também que acontece às vezes uma pessoa que é considerada feia. E o homem ou a mulher é muito bonito. Aí, os julgadores, os que julgam, pô, olha só, ele tão bonito com uma mulher dessas feias, pô, e ela tão bonita com um homem desses feio. Mas o espírito sincronizou com o espírito do outro, se sentiu atraído porque há afinidade. Errado quando dizem que os opostos se atraem. Isso pode ser na química, na física, mas no ser humano, não. No espírito, não. Um espírito se atrai com outro espírito quando há afinidade e sincronicidade com ele.
Um espírito bom será atraído por um espírito bom. Um espírito que se acha poderoso se atrairá por outro espírito que também se acha poderoso, e às vezes tem uma rixa entre eles, porque um quer ter mais poder que o outro, quer se impor mais que o outro. Um espírito invejoso se atrairá por um espírito invejoso, porque ele vai gostar do assunto do outro com ele. Quando uma pessoa namora vários, namoro comum, não é namoro de transar, fala hoje com um, com 2 dias, 3 dias, não quer mais, fala, não encontra alguém que tem afinidade, quer dizer, às vezes ela nem sabe por quê que não consegue, porque o espírito dela ainda não encontrou uma pessoa que tenha sincronicidade com aquele outro espírito. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas um espírito se atrai por outro. Porque quando são opostos não vai dar certo, vai ter briga, né? Vai ter muita briga. Quando, então, um espírito tem amor pelo outro, outro pelo outro, é uma coisa maravilhosa. E aqueles filhos terão amor também. Lógico que quando se tem muitos filhos, haverá sempre um entre os irmãos que é diferente, que é mau. Teve a mesma educação, mas ele vai ser mau, ele vai ter pensamentos de trevas. Por quê? Foi colocado propositadamente naquela família para que ele tivesse oportunidade de evoluir, uma vez que aquela família é do amor. Tem amor por tudo, por eles mesmo, e amor até pelos lá fora, mas ele não aprende, ele não consegue. Então, um ditado antigo é a ovelha da família, né? Porque olha só, aquele ditado que diz: família que reza unida permanece unida. É um ditado certo, porque família que tem amor permanece unida. Família que não tem amor nem um com os outros, pode viver junto, mas tudo desunido, né? E o resto da família que não convive também será tudo desunido. E então, às vezes, muitos seres também de luz que vêm em missão, eles são colocados também dentro de famílias horríveis e passam maus bocados com a família para ajudar a evolução, porque ela terá que ter um certo comportamento para evoluir, ou se deixará arrastar por essa violência, né, da família. Então é uma prova, isso aí é uma prova muito grande. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação atualizada. Eu acho que eu já disse tudo. Eu acho que já deu para entender, né? Tudo que a gente... Problema financeiro. Às vezes a pessoa... preconceito de pobreza. Uma pessoa muito rica, milionária. Então, uma pessoa que arrumou um dinheirinho, vai lá no restaurante onde tem, não um restaurante comum, um restaurante assim, melhorzinho, onde costuma ter gente que tem dinheiro. Mas a aparência a gente conhece, né? Pessoa pobre. E não estou falando de mendigo, né? Nem gente assim, lá do Nordeste, da seca do Nordeste, super pobre. Aquilo já não é pobreza, aquilo é uma miséria, né? Que vive numa miséria terrível. Tem gente que come até terra, né? Um pobre comum, assim, tá com uma roupa direitinha, mas a gente vê que a qualidade da roupa não é igual àqueles que estão ali sentados. Bom, arrumou um dinheirinho e vai querer fazer... ir jantar, por exemplo, ou almoçar, porque um dos membros da família faz aniversário. E vai ficar mais baratinho fazer um almoço ali do que fazer uma festinha, que ele não vai poder fazer festinha e convidar ninguém. Então ele vai lá. Aí tem um grupinho ali, começa a olhar, começa a rir. Às vezes até da maneira diferente do que eles estão comendo. Às vezes aquele pessoal muito rico e tem boas maneiras... está comendo um pouco diferente.
e o outro está metendo lá a mão em alguma coisa, pegando o frango, botando a coxa do frango, nham, comendo, e o outro está com a faca cortando, né? Tem boas maneiras, então cortam o frango. Aí eles começam a rir, a debochar. Mas é natural daquela gente pobre ali, porque não sabe, não é o meio deles o rico, né? É o meio onde aquilo é natural, não é feio. Né? Ruim vai ser se ele não limpa a mão no guardanapo, né? Eu conheço pessoa que pega carne moída, eu digo, vem lavar a mão. Não precisa, faz assim, tá tudo bem. E vai lambuzando tudo. Isso aí é nojeira, é porcaria, né? Bom, mas é uma família direitinha e tá lá, né? E pediu um certo prato que eles ficam até olhando para aquele prato maravilhoso antes de comer. E o pessoal debochando. O pessoal de deboche falece. Próxima reencarnação. Vem pobre e vai acontecer a mesma coisa com ele. Ele vai ser pobre, ele vai num lugar, pode até não ir a um restaurante, mas de alguma maneira ele vai receber deboches de pessoas. Ou seja, no trabalho, ou seja, de alguma profissão que ele tenha, que ele está fazendo besteira, então já proposital vai ter que fazer aquela besteira para receber os deboches. Ou algum cacuete que ele tenha, alguma coisa, não quer dizer que seja igualzinho ali, mas pode ser igual também, né? O pobre, aquela gente pobre, que foi uma gente boa, nem era ambicioso, se conformava com o que tinha, e quando arrumava um dinheirinho, melhorzinho ia, né, fazer isso. Ele virá numa posição melhor. Não vai lhe faltar nada, ele vai poder viver sem aquela dificuldade na vida passada. É assim que a coisa funciona, gente. É assim. É assim que as coisas funcionam. É o celular, mas não dá para apagar agora. Vai ficar tocando aí. Então, senhores... Cliquei errado, agora tem que esperar que a musiquinha termine. É assim, eu estou falando assim mais detalhado para ver se vocês entendem. Tem gente que não acredita. Tem espírita que não acredita, que acha que quando a gente falece vai tudo para um lugar melhor. Católico então não acredita, né? Ou então acredita que a gente vá para Deus. Muito evangélico, vai para Deus. Que vai para Deus? Ninguém tem contato com Deus. Mesmo tem vídeos que eu tive contato com Deus, aí vem contar as coisas. Não é Deus, você teve contato com o espírito super evoluído, que é unido com Deus, porque ninguém consegue, nem os espíritos evoluídos. Alguns espíritos já muito evoluídos não conseguem. Jesus Cristo é uno com ele consegue, é uno com ele. Porque o Jesus, o grande espírito, é como se fosse o Criador, porque ele evoluiu. Ele evoluiu para chegar nesse estágio de energia, tá? Uma energia superpotente, porque tudo é energia no universo. As partículas, quando são lançadas no espaço para principiar alguma criação, ela é energia pura. No início ela é energia, vai se juntar às outras partículas energéticas, aí vai. Então o que tiver que ser material com o tempo, né, vai se formando, vai ficando material. E os Elohims, os espíritos com a mesma graduação elevada que o Jesus, que também fazem constelações, planetas, também, eles pegam lá naquelas partículas e vão fazendo lá. Porque eles são como se fossem o próprio Deus, então eles podem fazer isso. E eles fazem coisas boas. Eles não fazem coisas ruins, como os trevosos, que usam tecnologia
para fazer aberrações. Os trevosos fazem aberrações, como o Minotauro, que eles fizeram no passado, a serpente com cabeça de humano, a sereia com cabeça humana, de mulher, cortam, né, e coloca no corpo de uma sereia, de um peixe, coisa horrível. Seres com 4 braços, seres com 4 pernas. Não sei se ainda há, mas havia bases secretas aqui na Terra, não só aqui em todos os países, né, no céu do Brasil, nesses bunkers, né, onde há laboratórios em que fazem essas experiências. E devido a essas experiências de tirar, por exemplo, a cabeça de um cachorro e implantar no outro, que até tem uma foto aí na internet mostrando lá o médico, o cientista que fez isso, nós devemos ao grande adiantamento dos implantes de coração e de outros implantes de fígado a essas experiências. Que experiências cruéis, mas que geraram benefício ao ser humano. Tu já viu o cérebro do cachorro implantado aqui? Ele não tem corpo, mas está implantado no outro, e o outro vê aquilo, olha assim, vê a cabeça daquele cachorro e não pode tirar. Mas isso foi feito. Não é fantasia, não é mentira, não é fake não isso, tá? Pode ser que ainda esteja na internet, vocês procurem aí. Então, há muitas experiências bárbaras também que levam até a evolução de alguma coisa, a evolução na medicina, né? Na ciência. Hoje, eles já sabem como fazer uma pessoa aqui na Terra. Futuramente, já sabem até colocar robôs que é metade humano e metade máquina. E aí a gente fica pensando, vamos raciocinar. Como pode colocar metade humano, metade máquina? Então o cérebro é humano, então eles mataram alguém e colocaram o cérebro daquela pessoa aqui. Ou pegaram o cérebro ainda quentinho, lá da pessoa que morreu naquele instante e levaram, né, com a técnica já médica para conservar o cérebro e colocaram no... Agora você veja, e se nesse cérebro está a parte sutil da mente, da mente do mental, nós temos 2, o mental inferior e o superior, e se faz junto? Que situação, que choque, né, para essa pessoa. Por isso que às vezes esse robô pode se revoltar e ir contra as pessoas. Quando ele despertar e der conta que ele era humano e agora é um robô. Então as pessoas fazem coisas aqui na Terra sem pensar as consequências, né? É tudo maluco. Teve um ser aí da 7ª dimensão, né, parece. Ele falou mesmo, aqui essa 3ª dimensão é uma cambada de loucos, só tem louco aqui. E eu vejo aqui pessoas loucas, malucas, pessoas que não pensam, uma pessoa que não pensa na outra não tem amor no coração. Quem não tem amor no coração faz coisas de loucura, geralmente faz, né? Não é preciso ser psicólogo para ver que a pessoa não é normal. Há certos atos e certas coisas que as pessoas dizem que elas não são, têm seu trabalho, guiam seus carros, parecem pessoas normais, mas não são. Quando você começa a falar com elas com o tempo, logo de imediato não dá, mas com o tempo,
as atitudes delas, as coisas, vê que não é normal. Ontem, uma pessoa que me considera amiga tocou às 8 e tanto da noite, quando a gente já quer ficar sossegado. Ela é uma pessoa que dá comidinha para os gatos. Aí ela achou uma marreta e ficou, acho que com medo, que onde ela dá comida para os gatos tem um portão onde tem uma antena, essas antenas aí de celular. E ela disse, eu trouxe porque ela pensou nos gatos, tá tudo bem, no bem dos gatos. E porque podiam também arrombar o portão, deixaram essa marreta lá. Né? Ela trouxe, essa marreta, menina, eu posso pegar até uma marreta que não seja muito pesada, porque tem vários tipos de marreta, mas a marreta, ela não queria entrar. Ela vinha me dar a bolsa, ela disse, que é isso, eu não posso pegar nesse peso. Quando eu larguei logo. Resumindo, não pensou na minha dificuldade que eu tenho que ir devagarinho com a minha bengala lá atender a pessoa, ando devagarinho, não consigo, dores nos 2 joelhos e agora na coluna também, dores horríveis. Eu não posso estar tomando remédio por causa do glaucoma, do anti-inflamatório. Aí inflama, porque a gente faz esforço para andar, inflama, né? Aí dói. Queria, então, que eu pegasse aquele peso para guardar aí, porque ela achou aquilo e não pensa na dificuldade que a pessoa tem, do sacrifício que a pessoa tem, porque é longe, a porta onde entra para o prédio é longe, tem um corredor enorme até lá na frente, e tempo de chuva ainda por cima. Então são pessoas, ela pensou nos gatos, mas ela não pensou no ser humano, ou na dificuldade de um ser humano. Então essas pessoas não têm amor, e elas fazem essas loucuras, né? Isso é loucura. Não pensa, as pessoas que são um pouco piradinhas, elas não pensam. Não pensam. E outras coisas, né? Por exemplo, geralmente ela fica endividada por causa de tratar dos gatos. Tem outras pessoas que dão comida lá. Por que ela faz isso? Não pensa. Ela acha que só quem rasga dinheiro é que é louco. Não. Se uma pessoa se endivida, fica em vermelho, pagando não sei quanto de um cartão, pagando não sei quanto do outro cartão, porque exagera na comida, ela bota comida para jogar fora, né? Não tem... Podia botar, não, vou botar só isso, são quantos gatos? Não, bota. Não é normal. A pessoa deve. Então são, sabe, são coisinhas que a gente observa. O outro... eu bebo, eu sei que me faz mal, mas eu bebo. Não é uma pessoa normal. Se você é diabético, aí você diz, eu sou diabético, mas eu vou comer mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Aí você comeu torta, chupou bala, comeu doce de goiaba, comeu bolo, ou a família te dá. O médico diz, olha, não coma nada de massa, nem pão, nem isso, porque o diabetes dele é muito alto, né? Eu agora eu regularizei, eu ainda como, voltei a comer certas coisas, até doce, mas de vez em quando eu faço exame, porque eu tomo o remédio, farinha de maracujá feita em casa, eu tomo e me estabiliza. Ou homeopatia, com não sei o nome, não sei o que, com pata de vaca. Pata de vaca não é suficiente, mas de vez em quando você deve tomar um chá de pata de vaca, porque ela ajuda o açúcar a ir para as células, tá? Anteontem eu tomei, de vez em quando tomei, e eu sinto a diferença. Bom, aí a pessoa da família escuta o médico dizer, mas aí faz pastel. Não vai fazer mal não, é só um. Aí ele come 2, 3, pastel. Daqui a pouco ela traz lá da cozinha, come, mas eu já comi o pastel, agora, mas come, é um bom pedacinho só de bolo. Ela está contribuindo, ela está assassinando o parente. Isso vai ser considerado assassinato.
crime. E agora outro assunto. Voltando a lembrar que a eutanásia é crime. É considerado crime. A pessoa está sofrendo com câncer, com isso, com Alzheimer, isso e aquilo, porque está merecendo. É isso que eles dizem. Está queimando parte do karma. Está queimando parte do karma. Aquele que pede para fazer eutanásia, como está acontecendo aí em países aí fora, ainda filma, né, a eutanásia que ele pediu para morrer, né, por eutanásia, vai ser considerado na espiritualidade suicídio. E ele, se não for muito espiritualizado, ele vai ficar pregado no caixão até chegar a hora da morte dele, a morte que foi programada. Cuidado com seus atos, com seus pensamentos, com as coisas que dizem. Cuidado, você que diz, que eu já escutei falar muita gente, tomara mesmo que venha logo uma guerra, uma terceira guerra mundial, que isso acabe tudo. Cuidado com esses pensamentos, porque você vai ser um criminoso. Você está incitando. A outra, deixa eu ver, eu demoro para lembrar um outro exemplo. Tem que matar mesmo. Aqui no Brasil dizem muito isso mesmo, tem que matar. Já sabe para onde você vai. Você está desejando a morte do outro. Está incitando a quem está ao redor. Lembre-se do Marechal Rondon, que ele dizia, não sei o que, sobre a guerra, ele era contra matar, quer dizer, ele era, se fosse possível resolver as coisas sem matar ninguém. Nas guerras, nessas guerrinhas, né, que tem num estado com outro, naquela época, né, se for possível, não matar ninguém. Ele, apesar dos índios assustados terem matado alguns soldados do batalhão dele, ele não matou nenhum índio. Ele conseguiu mostrar aos índios que eles eram de paz e estavam ali só para tomar conta. Eles não vieram matar ninguém. Lembra? Ele foi um ótimo exemplo. Marechal Rondon, um exemplo. O que eu não entendi é que o coitado acabou cego. Será que ele mereceu, né? Não, mas às vezes também tem doença. Podia ser catarata. Catarata todo mundo tem, né? Eu também já tenho. Deve ser da catarata, né? Naquela época não tinha tratamento, não tinha cirurgia. Coitado, mas ele ainda tinha, com idade, ainda tinha aqueles pensamentos. Velhinho. Então, se baseie nisso. É o que eu acho lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Agora o Putin está todo contente, porque ele já anexou outros lugares para a Rússia. A Rússia está maior agora, está todo feliz. Ele impôs aquilo, o povo também, né? Votou a favor. Os dois não chegam a um acordo. Ambas as partes são culpados, né? Eles vão responder isso tudo. Crianças morreram, velhinhos morreram, cães morreram, cães que ficaram lá com fome, morreram de fome, gatos, outros animais, zoológico, enfim, soldados, pessoas que eram pacíficas tiveram que ir para a guerra, pessoas que perderam suas casas. Esses aí, os dois, ovoides, espíritos ovoides. E não adianta não querer, que eles vão mesmo. Aí, no caso, não adianta se arrepender, não, porque aí vai mesmo, tá? É muita gente. Fica milhares de anos nessa situação.
E aí, quando for resolvido que ele já está na hora deles reencarnar, aí vai para símios. E vai ficar milhares, bilhões e bilhões e milhares de anos novamente para depois colocar esse espírito deles num corpo mais evoluído que um símio, e depois no outro mais evoluído, e o outro mais evoluído, o homem das cavernas, e depois então um ser humano. Mas isso, ó, demora pra caramba. Vê se vocês despertam. Lembre-se, o Brasil pode ser a pátria do Evangelho, porque não é, dito por um espírito. O Brasil agora, atualmente, é o lugar das trevas. Portanto, se vocês quiserem que o Brasil seja a pátria do Evangelho para que possa ajudar os outros países da Europa, da América Central, América do Norte, África, etc., e aqui da América do Sul, a serem mais evoluídos, então evoluam para que seja a pátria do Evangelho, tirem toda a negatividade, façam uma reforma íntima. Essa é a verdade. E que assim seja, assim é. Paz e luz a todos. Até o próximo.